Meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje, descortinando o ano de 2024, eu pretendo falar sobre quais são os 5 propósitos de leitura durante a prática da pesquisa científica. Bom, todos nós sabemos que ler, refletir, pensar e, ao mesmo tempo, expor as nossas ideias e esboçar o nosso pensamento sobre o material lido é de suma importância para quem deseja realizar uma pesquisa metodológica bibliográfica, ou seja, por meio da leitura de obras científicas, compêndios, teses, dissertações, artigos científicos, materiais bibliográficos, documentos, enfim, para todos que são da área das humanidades, é essencial que você leia com propósito, ou seja, descarregue o seu espírito científico durante a prática da leitura. Bom, eu criei aqui 5 tipologias com base na minha experiência como pesquisador profissional, pretendo comentá-las e, ao mesmo tempo, tecer algumas reflexões acerca desse assunto tão importante. Também pretendo aqui estabelecer algumas exemplificações necessárias. A primeira delas é a leitura inspirativa, que busca o quê? O leitor ler de forma sistemática e interessada autores e obras de sua especialidade. Nesta modalidade, o pesquisador encontrará algumas possíveis lacunas de estudo, limites de outras pesquisas e problemas não resolvidos. Bom, a leitura inspirativa, pelo próprio nome, indica que você precisa criar uma inspiração, um insight, uma abertura para que você possa explorar um assunto que ainda não foi diagnosticado por algum pesquisador. Como você faz isso? Lendo materiais bibliográficos da sua área de especialidade e, ao mesmo tempo, identificando possíveis lacunas de outros pesquisadores. E também promessas que outros autores estabeleceram e, ao mesmo tempo, não conseguiram cumprir de forma satisfatória. Então, imprima o artigo, imprima a monografia, imprima, se for necessário, uma dissertação, ou apenas consulte esse material e verifique essas possíveis lacunas que esses pesquisadores deixaram, para que você, por meio dessa mesma inspiração, possa criar algo novo. Bom, o segundo tipo de leitura é a leitura investigativa. Bom, essa visa investigar como se você fosse um detetive atrás das últimas pistas de um crime, a fortuna crítica e o estado da arte do objeto de investigações, teses, monografias e artigos. É a partir daí que você vai tentar solucionar o problema. Eu aqui, metaforicamente, utilizei a palavra detetive. Quem já leu os romances do escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa, sabe lá que tem uma personagem chamada Detetive Espinosa. Ele sempre está atrás das pistas de um crime que foi cometido nas ruas, nas vielas, nas avenidas do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. E você, na qualidade de pesquisador, também precisa descobrir essas pistas, ou seja, verificar por meio de uma investigação como alguns autores também deixaram brechas, lacunas e possíveis respostas não solucionadas para que você possa solucionar. Bom, a terceira modalidade de leitura é a leitura teórica. Este propósito de leitura visa conhecer os especialistas, as autoridades e os pesquisadores que versam sobre os principais conceitos da sua especialidade. Ou seja, se você é um especialista no romance histórico, como eu sou, eu preciso que dominar esses autores, ler os teóricos, ler os pesquisadores, verificar por meio da plataforma Lattes desses pesquisadores o que eles estão produzindo e ler com atenção e, ao mesmo tempo, me manter atualizado sobre essa leitura teórica, saber quais são aí os conceitos que esses pesquisadores trabalham, quais são as formulações, as reflexões mais importantes.
como eles manejam geograficamente e historicamente essas formulações, isso é muito importante também. Ou seja, conhecer os teóricos e os autores renomados da sua especialidade é de fundamental importância. A quarta modalidade de leitura é a leitura contextualizada. Ela objetiva levantar informações importantes sobre o contexto histórico, artístico e cultural, cujo conteúdo circunstanciará o seu trabalho científico. Bom, aqui eu trago um exemplo. Eu escrevi um artigo juntamente com a professora e pesquisadora Tânia Regina de Oliveira Ramos, da Federal de Santa Catarina, sobre um datiloscrito que supostamente Jorge Amado teria escrito em 1941, durante o período que ele ficou exilado em Buenos Aires e no Uruguai. Naquele período, ele se filiou ao Partido Comunista no Brasil e teve que escrever uma biografia sobre Luiz Carlos Prestes, a biografia chamada O Cavaleiro da Esperança. Quando eu escrevi o artigo, e Jorge Amado escreveu um datiloscrito sobre a morte e o suicídio de Stefan Zweig, que é um escritor austríaco, que faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu precisei circunstanciar o datiloscrito nos anos de 1941 e 1942. Foi a partir daí que eu precisei ler alguns compêndios históricos, alguns livros sobre a biografia de Stefan Zweig, compreender um pouco mais esse período histórico de Montevidéu, de Buenos Aires, saber um pouco mais sobre a história desses dois países, da Argentina e do Uruguai, e, ao mesmo tempo, expor esse raciocínio no artigo sobre o contexto histórico de época. Cabe lembrar que Jorge Amado, naquele período, também escreveu uma autobiografia chamada Navegação de Cabotagem. Eu precisei ler essa autobiografia também e saber um pouco mais sobre a história e a vida de Jorge Amado. Então, a leitura contextualizada, geralmente, ela é praticada pelos historiadores. Eles vão buscar circunstanciar o objeto de análise, contextualmente, historicamente falando. É a partir daí que você precisa ler alguns livros históricos e amarrar as arestas do seu objeto de análise. E, por último, a modalidade da leitura metodológica. Ela visa buscar informações e instruções acerca dos aspectos metodológicos estabelecidos no corpo textual do artigo e do trabalho científico. Ou seja, quando nós estamos preparando um artigo, uma dissertação, uma monografia ou uma tese, geralmente a parte metodológica nós deixamos por último. É a partir daí que eu recomendo que você leia alguns manuais sobre metodologia científica, saber como você pode ajustar as citações diretas e indiretas por meio das normativas da ABNT e, ao mesmo tempo, editar o seu trabalho, ler e reler o seu texto. Então, a parte metodológica também é recomendável que você faça com bastante atenção, argúcia e parcimônia. Bom, por meio dessas 5 modalidades de leitura, por meio desses 5 propósitos de leitura, que você vai estabelecer o seu raciocínio científico e investigativo. Bom, se você gostou do conteúdo, se você aqui já está realizando essas modalidades de leitura, ou ao mesmo tempo precisa ter em mente como essas leituras podem ser articuladas, traga aqui os seus comentários no final do vídeo. A sua participação é especial para que nós possamos avançar no conhecimento científico. Fique conosco e um abraço. Até o próximo conteúdo. Até logo!